Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra: E Saulo, respirando ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Que Deus coloque em nossos corações a porção de sua palavra lida neste momento. Amém. Meus irmãos e meus amigos, a história da humanidade se desenvolve em muitas situações na tentativa do homem responder algumas perguntas. Algumas perguntas que desafiaram o homem a encontrar respostas para elas, fez com que nós chegássemos a esse nível de desenvolvimento que passa a humanidade. Perguntas que são importantes para todos nós, perguntas que nos desafiam a crescer na medida que procuramos resposta para elas. A história é formada de perguntas, desde perguntas científicas às perguntas mais banais, mas essas perguntas de alguma forma trazem entendimento, desenvolvimento para todos nós. Conta-se que certa vez o cientista inglês Isaac Newton estava debaixo de uma macieira. Ele estava lá descansando e pensando na vida, e de repente cai uma maçã. E com a queda daquela maçã, Isaac Newton ficou perguntando para ele mesmo: por que esta maçã desceu e não subiu? Por que essa maçã não foi para os lados, direita e esquerda? Desceu. E a partir dessa pergunta, ele encontrou a resposta e criou o que nós conhecemos como o quê? Lei da gravidade. Gravidez é outra coisa, é a lei da gravidade. Isaac Newton desenvolveu essa questão e criou a lei da gravidade, que hoje exerce a sua influência em tantas situações. E é por causa da lei da gravidade que um avião pode cair. Se tiver um problema sério, ele não sobe, desce. Nem fica lá. Lei da gravidade, a partir de uma pergunta. Muitas perguntas têm sido feitas, perguntas importantes, perguntas banais, perguntas sem nenhum sentido, mas Isaac Newton perguntou por que essa maçã desceu e não subiu, e a partir daí ele criou a lei da gravidade. Mas, meus irmãos e meus amigos, tem umas perguntas simples, diria até que de bom humor para todos nós. Nossos estudantes respondem com tranquilidade. Quem iniciou a Segunda Guerra Mundial? Vamos lá? Uma vez uma professora perguntou na classe de crianças: quem começou a Segunda Guerra Mundial? O menino começou a chorar e disse: não fui eu, não. Achou que é. Quem promoveu, quem começou a Segunda Guerra Mundial? Foi Hitler, né? Você já tem ouvido muito isso. Mas uma pergunta que pode revelar algum conhecimento, mas não faz muita diferença na nossa vida. Outra perguntinha muito comum: qual é o país dos judeus? Isso aí, o crente que não souber essa, a gente vai levar à próxima sessão. Qual é o país dos judeus? Israel, não é Israel. Muito bem. São perguntas, meus irmãos, que a gente responde e não deixa de revelar um certo conhecimento, mas não fazem muita diferença na nossa vida. Perguntas do dia a dia. Mas há perguntas que são
indiscretas. Perguntas indiscretas. Olha, quanto é que tu ganha por mês no teu trabalho? Pergunta indiscreta. Teve uma reunião aí de casais e o dirigente, um pastor, perguntou a um casal: quantas vezes vocês fazem sexo por semana? Diante de todos, uma boa resposta seria: isso é da sua conta? Seria uma excelente resposta. Porque há questões que são da privacidade do cada indivíduo, não é verdade? Se quiser dizer, não tem problema. Mas, meus irmãos, são perguntas indiscretas. Agora tem aquelas perguntas próprias das mulheres. Oh, que vestido lindo, quanto custou? Mulheres são especiais. Isso aí é a pergunta feminina. Com que vestido tu vai para a festa? Isso aí, rapaz. Num salão de beleza, sai pergunta à vontade. Isso aí. Mas, meus irmãos, as respostas a essas perguntas não alteram absolutamente nada em nossa vida. Se você sabe ou não sabe essa resposta, isso não vai alterar nada na sua vida. Mas, meus irmãos e meus amigos, no texto que nós lemos, há uma pergunta que pode modificar a sua vida por inteiro. Tem uma pergunta no texto que nós lemos que, de acordo com a sua resposta, pode definir o seu futuro eterno. Se vai para lá ou vai para cá. Se vai estar com Deus ou estar sem Ele. É uma referência ao apóstolo Paulo, que antes ele estava perseguindo a igreja, lutando contra a igreja, querendo destruir a igreja, atacando os discípulos de Jesus. E quando ele ia para Damasco atrás de mais cristãos, para prendê-los, para maltratá-los, uma luz do céu brilhou diante dele, e a luz foi tão intensa que ele caiu do cavalo. Literalmente, ele caiu do cavalo. O cavalo no qual ele ia montado, ele caiu, e atônito, diz a palavra de Deus, que ele ouviu a voz de Deus: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ficou desesperado: quem és, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele disse: que devo fazer? Entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Eu queria que o irmão entendesse primeiro o seguinte: Jesus falou que ele estava perseguindo a igreja de Jesus. Quando você persegue e maltrata um crente, quando você persegue e maltrata uma pessoa, um cristão, você está perseguindo a igreja de Jesus. Você está fazendo mal à igreja de Jesus. Você está lutando contra a igreja de Jesus. E Paulo naquela hora disse: Senhor, o que queres que eu faça? E ele respondeu: mas duro é para ti lutares contra a igreja do Senhor. Meus irmãos, e ele perguntou: que queres então que eu faça? Essa pergunta, bem diferente das que nós vimos anteriormente, essa pergunta pode determinar a sua vida na eternidade. Essa pergunta, a resposta que você dá a essa pergunta, pode definir onde você vai passar a eternidade. O que queres que eu faça? Que pergunta interessante. Essa sim, tem muito sentido para a nossa vida. Mas a outra pergunta, em Atos 16, 30 e 31, diz a palavra que Paulo e Silas estavam presos. Eles tinham sido presos tão somente por proclamar a fé em Jesus. E eles foram açoitados e estavam presos. E a certa hora da noite houve um terremoto que abriu as cadeias de todos. 16, 30 e 31. 27 em diante, por favor. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo chamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou para dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Veja bem,
O que é necessário que eu faça para me salvar? No versículo 31, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O que é necessário que eu faça para me salvar? Esta é a pergunta mais decisiva da vida de qualquer pessoa. Esta é a pergunta mais determinante da vida de qualquer pessoa, porque ela vai definir aonde você vai passar a eternidade. O que devo fazer para dar a vida eterna? O que queres que eu faça? Homens que viveram, Paulo que vivia sob o controle de sua vontade, e ele que seguia somente os ditames de sua vontade, até que um dia ele se encontrou com Jesus e passou para fazer a vontade de Jesus. Ser crente, ser cristão, é exatamente ser transformado dessa vida sem Cristo para uma vida com Cristo. Dessa vida de perseguição e de maldade para uma vida na paz do Senhor. Ser cristão, meus amigos, meus irmãos, não é mudar de religião. Muita gente diz, pastor, eu mudei de leis. Que leis, irmão? Mas é o que se imagina. Mudou de vida? Não. Então um pouco pior. Como a história daquele camarada. Ele se decidiu na igreja, e a igreja gostava muito de ouvir os testemunhos. Qualquer pessoa chegava lá, quer dar meu testemunho, dava a palavra. Mas esse irmão queria dar o testemunho dele. E o pastor, ele era um novo crente, o pastor foi segurando, irmão, espere, o irmão está muito jovem, espera um pouquinho, vá crescendo mais um pouquinho, vá aprendendo mais. Chegou uma hora que o pastor não segurou mais, seu Fredinho. Aí disse, olha, então você vai na quarta-feira que vem. Tinha menos gente. Eu chamava no culto matutino, mas ele chamou na quarta-feira. E ele foi. E o pastor disse, olha, o irmão aqui vai dar o testemunho dele. Entregou o microfone e ele disse, meus irmãos, eu estou tão feliz depois que me tornei um crente. Antes de ser crente, eu fumava uma carteira de cigarro todo dia. Depois que sou crente, fumo 2 carteiras e nem tuço. O milagre foi curar da tosse. Antes de ser crente, eu fumava uma carteira de cigarro todo dia, mas eu tossia, só faltava botar as tripas para fora. Depois que me tornei crente, fumo 2 e nem tuço. E ele feliz da vida, contando o testemunho dele, que tinha sido curado da tosse. Mas meus irmãos, isso só para mostrar que ser cristão é ser transformado pelo poder de Jesus Cristo. Ser cristão é abrir mão de nossa vontade e a seguir a vontade de Jesus. Para Paulo, quando o Senhor disse, por que me persegues? Que queres que eu faça? Quando ele entregou a vontade dele a Jesus, quando ele permitiu que Jesus se tornasse o líder de sua vida, o dirigente de sua vida, ele se tornou de Saulo perseguidor ao grande apóstolo perseguido. E ele conta com a alegria que estava sendo perseguido pela fé que antes combatera. Aquela fé que ele tentara destruir antes, agora ele estava sofrendo por causa dela. E ele diz aos filipenses, escrevendo quando estava na cadeia, ele escreve para os filipenses, na cidade de Filipos, evidentemente. E ele diz que aprendeu a viver em qualquer situação. Eu imagino que algumas pessoas perguntavam, mas Paulo, como é que o senhor, sendo perseguido, maltratado, vive tão bem assim, feliz da vida, sorrindo? E ele disse o que está no versículo 4:13 de Filipenses, bem conhecido pelos irmãos. Vamos lá? Filipenses 4:13. Acertou, ganhou um CD. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meus irmãos, o que sustenta a vida de um cristão é Jesus. O que dá coragem ao cristão é Jesus. Porque a vida do cristão é dominada por Jesus. Por esta razão, o cristão não deve estar preocupado com o tipo de governo. O cristão não deve estar preocupado com os nossos líderes políticos, porque a nossa vida depende do Senhor Jesus. Nossa vida depende do Senhor Jesus. E meus irmãos, na vida de um crente, só acontece aquilo que o Senhor permitir. E Deus às vezes permite para nos ajeitar, para que nós tomemos jeito na vida. Mas só acontece quando Deus permite. Se Deus não quiser, não tem jeito. Confiemos nisso, entendamos isso. Agora,
A Bíblia mostra muitas situações em que Deus usou alguns homens maus para corrigir os seus. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, levou cativo muito do povo judeu, do povo de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus entregou o povo a Nabucodonosor. Deus entregou para corrigi-lo. Se bem que depois Nabucodonosor ia acertar as contas com Deus, como acertou. Mas Deus permitiu, Deus usou o mal. Muitas vezes Deus usa algumas pessoas ruins para nos corrigir. Então, se você está sendo maltratado, veja se não é a correção de Deus. Veja se não é a correção de Deus. Pode ser. O povo de Israel estava tão rebelde que só aprendeu depois de ser levado como cativo e passar 70 anos no cativeiro. Que queres que eu faça? Perguntou Paulo. Quem é que tem dirigido a sua vontade? Quem tem dirigido as suas emoções? Quem tem dirigido os seus desejos? Que direção você está dando aos seus desejos? Quem é que está controlando a sua vida? Quem está dirigindo a sua vontade? Quem faz com que você escolha isto ou aquilo? Paulo, naquele momento, quando perseguia a igreja, foi alcançado por Jesus e entregou a sua vontade a Jesus. A sua vontade, que era a sua, perseguir os cristãos, ele agora entrega a vontade a Jesus e diz: que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Talvez você tenha entrado aqui nesta noite, um tanto preocupado com a vida. Talvez você tenha chegado aqui sem saber para onde vai e como será o dia de amanhã. Talvez você esteja inquieto com a sua família, com os filhos que dão trabalho. Talvez você esteja inquieto com a situação financeira, não sei. E você está tentando controlar a sua vida, a sua vontade, e não tem conseguido. E Paulo sabia que por ele não conseguiria nada quando perguntou: que queres que eu faça? E a sua vida pode ser transformada radicalmente nesta noite, se você chegar a Jesus e disser de todo o coração: que queres que eu faça? Você vai observar que vai ter uma revolução na sua vida. Se Deus puder contar com a sua vontade, se o Senhor puder controlar a sua vontade, novos dias virão para a vida de todos nós. Que queres que eu faça? Perguntou Paulo ao Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, que queres que eu faça? E outra vez, um jovem fez uma pergunta semelhante: que devo fazer para ter a vida eterna? São perguntas que dirigem a nossa vida por inteiro. São perguntas que, se adequadamente respondidas, elas vão determinar o futuro da nossa vida. São perguntas que, se forem respondidas de coração, elas nos levarão desta terra pecaminosa para um céu de luz. Que queres que eu faça? O que é que você tem feito? Quem tem controlado a sua vontade? Quem tem determinado a sua vontade? Você tem brigado muitas vezes, talvez com seu pai, com sua mãe, por causa da sua vontade. Talvez você tenha brigado algumas vezes com sua esposa por causa da sua vontade. A vontade controlada pelo homem, a vontade controlada pelo homem e seus pecados, só o leva para o mal. Que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Perguntou Paulo. Meus irmãos e meus amigos, a vontade determina o nosso viver. Qualquer uma das nossas realizações, nós só tomamos decisões quando temos vontade. As propostas são as mais diferentes, os convites são os mais diferentes. Os nossos adolescentes já apresentaram aqui algumas peças que falam isso. A nossa vontade, Deus deseja controlá-la, mas o inimigo também está todo dia falando: vamos, faça, deixe. Ele quer controlar a nossa vontade. Duas forças controlam a nossa vontade. Duas forças estão disputando a nossa vontade. O Senhor Jesus está de um lado, não era assim a dramatização, e do outro lado está o capeta puxando. O caminho é este, preste bem atenção. O caminho está aqui, o Senhor Jesus está aqui à sua direita chamando, o inimigo está chamando à sua esquerda. Na medida em que você vai cedendo a Jesus, vai se aproximando dele, mas na medida em que você vai cedendo ao inimigo, você vai se apoderando, se aproximando do mal. E por essa razão, Paulo perguntou: o que queres que eu faça?
Meus jovens, meus irmãos, meus amigos, quando nós compreendemos que a nossa vida só vai bem quando for dirigida por Jesus, quando nós entendermos que a nossa vida só seguirá o caminho correto se for dirigida pelo Senhor, este mundo será diferente, a sua família será diferente, a cidade será diferente, o povo viverá uma vida melhor. O que queres que eu faça? Os grandes conflitos, meus irmãos, acontecem pela briga de vontade. Isso acontece na família, isso acontece na empresa, isso acontece nos clubes, em qualquer situação. Só há encrenca porque cada um está lutando pela sua vontade. E se Deus não é o dirigente da nossa vontade, só vamos enfrentar confusão. E Paulo, que era perseguidor do Evangelho, Paulo, que tentava destruir o Evangelho, tentava fazer mal aos cristãos, ele foi tocado pela luz do amor de Deus. E diz o texto que ele, quando ia para Damasco, ia com autorização para perseguir e prender os cristãos que encontrasse. Nesse caminho, ele encontrou Jesus. É muito maravilhoso observar que ele, no caminho da perseguição, não estava nem pensando em Deus, não estava nem aí, mas Deus, na sua infinita misericórdia, o alcançou com a sua graça. Deus é assim, meus irmãos. Ele fazendo todo o mal, perseguindo a igreja do Senhor, querendo destruir os cristãos, na estrada de Damasco, o Senhor se aproxima dele. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, desesperado, quem é que sabe o meu nome? Eu sou Jesus, a quem tu persegues? E ele pergunta, o que queres que eu faça? Ele era um mau, ele tinha boa intenção, ele achava que estava fazendo bem seus princípios religiosos, mas até que um dia ele encontrou a verdadeira verdade. Jesus, o Senhor de nossas vidas. E a sua vida tomou uma direção correta, tomou o rumo certo, e agora ele já sabia para onde ia. Ele já sabia que direção dava a sua vida. Com Jesus, que é o caminho. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que caminho você está trilhando? Que caminho você tem seguido? Que escolhas tem feito na vida? Que direção tem dado à sua existência? Para onde vai a sua família? Para onde vai a sua vida? Para onde o irmão está indo? Paulo estava indo no caminho do mal, perseguindo a igreja, até que ele perguntou a Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Esta é a pergunta determinante da nossa vida eterna, que vai determinar a nossa vida em toda a eternidade. Se você sabe quem descobriu o Brasil, se você sabe qual foi a data em que o homem foi à Lua, isso não vai alterar nada a sua vida. Mas se você responder que devo fazer para ser salvo, responder adequadamente, isso vai determinar a sua vida por toda a eternidade. Meu amigo, Deus permitiu que você chegasse aqui. Deus o trouxe aqui nesta noite, para que você pudesse descobrir qual é a pergunta mais importante da nossa vida. Porque essa pergunta, que queres que eu faça, ou que devo fazer para herdar a vida eterna, essas perguntas determinam como vai ser minha vida daqui a 100 anos, daqui a 200 anos. Esta vida depende da resposta que você der a essa pergunta, agora, já, nesse instante. Que queres que eu faça? Perguntou Paulo. Jesus disse, entra na cidade e ali te dirão o que convém fazer. Há perguntas que nós não sabemos a resposta. Há perguntas que nós não sabemos a resposta, e o fato de não saber não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida. Mas se você não souber a resposta para essa pergunta, o que devo fazer para ser salvo? Se você não tiver a resposta, você vai andar peregrinando por aí, sem rumo e sem salvação. O que queres que eu faça? Meu amigo, nesta noite, reflita sobre isto. Há muitas perguntas. Nós gostamos de revelar conhecimento. Eu fui muito bem naquela questão, respondi, mas questões que não fazem absolutamente diferença nenhuma na nossa vida. Mas perguntar e responder, colocar a vontade nas mãos do Senhor, perguntando o que queres que eu faça, isso faz uma grande diferença.
fez a diferença na vida de muitos irmãos que estão aqui. Muitos estavam assim como Saulo, sem saber que estavam perseguindo a igreja de Jesus, perseguindo o próprio Jesus, e se encontraram com o Senhor, responderam essa pergunta e vive hoje uma nova vida na presença do Senhor. Ser cristão, portanto, meus irmãos, é ter esse encontro com Jesus Cristo, ter a sua vida modificada pelo encontro com Ele. Certa vez Jesus Cristo curou um cego, e foi num dia de sábado, e os fariseus fizeram confusão, porque era no dia de sábado, e queriam perseguir esse rapaz que fora curado, queriam perseguir os seus familiares, e chegaram aos familiares e disseram: olha, quem foi esse que curou? É de Deus ou é do mal? E o pai disse: olha, fale com meu filho, que ele já é grandinho, já pode responder isso. E eles perguntaram ao rapaz: quem curou você? É de Deus ou não é? Queriam colocar o rapaz numa encrenca. E ele expressou a mais bela declaração da vida cristã. Ele disse: se é de Deus ou não é de Deus, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Você pode não entender nada de teologia, você pode não entender nada de Bíblia, mas se você conhece Jesus e está marcado por Ele, você pode dizer: antes eu era cego, mas agora eu estou vendo. E aí, meus irmãos, não se pode contestar a atuação de Deus na vida de uma pessoa. Uma coisa eu sei, é que eu era cego e agora eu vejo. E meus irmãos, tem tanta gente que entende religião e está pronto para discutir sobre religião. Discute, briga também. Às vezes briga por discutir a religião, briga por discutir sobre a Bíblia. Isso tem uma escola, nós temos aqui a escola bíblica, uma bênção. Mas isso tem uma escola bíblica aí numa igreja, e eles começaram a discutir sobre o amor. O que é o amor? Como se manifesta o amor? Pois bem, se desentenderam tanto, terminou do cacete. O assunto era amor. Não adianta você entender de religião se você não pode dizer como aquele cego: uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Eu era orgulhoso e agora sou humilde. Eu era enrolado, agora desenrolei. A marca de Jesus na vida. Que queres que eu faça? Que queres que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que eu devo fazer para entrar na tua família? E meu amigo, meu irmão, nesta noite, respondendo esta pergunta de coração, você pode ter o seu nome escrito no livro da vida e ingressar na grande e maravilhosa família de Deus. Muitos aqui já fazem parte dessa família. Muitos aqui responderam adequadamente essa pergunta, tiveram seus nomes escritos no livro da vida. E nesta noite, você pode ser registrado no livro da vida pelo Senhor como membro desta nova e maravilhosa família. Venha a Cristo, ouça o que Ele diz, responda adequadamente, e assim você poderá viver a nova vida que só em Cristo podemos viver. Que Deus nos abençoe. Amém.